Bem-vindos a mais um Dualcast, o lugar onde você pode aprender e se inspirar com os melhores do mercado. E hoje nós vamos entrevistar uma gerente comercial que vem transformando a maneira que empresas se relacionam com seus clientes. A maneira como ela faz o pessoas se conectam com pessoas é muito genuína. Então nós temos o prazer hoje de conversar com Gleice Luesda. Eita, que nome forte, Gleice! Então... Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra te receber aqui, uma pessoa, né, com tanta credibilidade hoje no mercado aqui do varejo de Petrolina. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Amém. Nossa, para mim é uma honra também estar aqui com vocês, né? Uma grande empresária, uma grande líder como você também. Que eu sei que você tem um legado maravilhoso também para entregar, né? A Petrolina, ao Vale do São Francisco. E me senti honrada em receber esse convite e poder transbordar aqui para vocês um pouco, né? Da minha experiência no varejo. Meu Deus! Eu vou passar a palavra para a Bruna, porque ela tem perguntas aqui quentíssimas. Eu sei que dicas muito relevantes vão sair daqui hoje, porque a sua história é inspiradora. A maneira como você interage com as pessoas é muito diferente. E a gente sente essa conexão que você faz com as pessoas muito genuína, uma conexão verdadeira e que dá resultados. Então, Bruna, começa aí que hoje... Gleice, eu queria que você contasse aqui pro pessoal, né? Olhando aqui para essa câmera, a sua história. Gleice, lá dos primórdios da infância. Conte aí um pouco pra gente conhecer, primeiro, antes de tudo, das técnicas, a sua essência. Eita, nossa, para aquela, né? Então, eu nasci aqui mesmo em Petrolina, minha família é daqui. Cresci na Vila Eduardo toda a minha infância, né? Até contei essa história em um outro podcast também que eu participei. E foi tão bacana, sabe, relembrar a minha história, o meu passado, porque desde lá atrás eu já fazia com brincadeiras de bonecas e crianças um pouco de relacionamento já, sabe? De construir laços, de construir memórias. E lá da minha infância, até nas minhas brincadeiras eu tinha propósitos. Nem ouvia falar nessa palavra, né? Hoje a gente ouve muito a palavra propósito, mas na minha infância eu acredito que eu já brincava com o propósito de construir histórias, relacionamentos, né? Valor para comigo e para com as pessoas que conviviam comigo. Desde a minha família aos meus vizinhos, né? Então, assim, hoje, eu quando volto na Vila Eduardo e relembro a minha história de infância, os meus vizinhos, eles têm, assim, o maior prazer, eu fico até feliz com isso, de me reencontrar, e eu fico feliz de reencontrá-los, porque existiu realmente uma concretização de histórias desde o passado, né? Até hoje perdura isso. Que fantástico, né, Gleice? É muito... Hoje a gente conversa com as pessoas, geralmente alguém tem uma história triste para contar, para dizer que chegou, né, no êxito. E, de fato, né, muitas histórias sofridas, mas você realmente, eu fiquei encantada agora com esse pequeno insight da sua história. E eu queria te perguntar, Gleice, você sempre foi líder no mercado de trabalho ou você começou vendendo ou fazendo outro tipo de serviço? Você poderia falar um pouco da sua jornada no trabalho? Já comecei. Antes, eu queria até concluir, então, só para encerrar a parte da infância. Sim, posso pode, falar? Sim, deve. Concluindo essa parte da infância, então eu sempre gostei de aprender rápido para transbordar e ensinar. E isso começou na escola. Eu dava aula de banca em casa, com o que eu aprendia na escola. E na escola eu amava ter um pouco de liderança. Sempre eu dava alguma ideia, uma sugestão de como fazer um trabalho, de como apresentar o trabalho. Então eu sempre estava à frente disso. E assim, não foi uma infância tão fácil não, sabe? Eu fui criada com os meus avós, porque minha mãe teve que casar e ir embora de Petrolina. Eu não acompanhei minha mãe nessa jornada, né? Na trajetória da vida dela. Fiquei com os meus avós. E imagine, meus avós eram idosos, então eles não tinham como me ensinar, então eu tinha que me esforçar mesmo. Então era muita dedicação para estudar sozinha, para ter boas notas, para ter bons resultados. E assim, eu nunca reprovei, graças a Deus. Não sei o que é uma recuperação, graças a Deus. E quando eu saí da escola para fazer o ensino médio, eu decidi fazer magistério. Ao terminar o magistério, tinha vontade de dar aula. Fiz pedagogia, depois conheci o varejo. E aí, nessa trajetória de estudos entre faculdade e pedagogia, eu busquei também a Universidade de Administração
com o apoio e incentivo de um líder que eu tive na Arezzo, né? O Wesley Eugênia, nunca vou esquecer, que quando eu comecei minha história no varejo, eles logo me indicaram a importância de estudar sobre administração. E aí eu busquei essa faculdade também para minha vida. E aí foi assim, da infância, se superando nos estudos até chegar na universidade e a grande importância de se desenvolver, né? Sim. Exatamente. Sempre. Foi um processo. Verdade. E, Gleice, você, dentro dessa, você falou da Arezzo, foi o seu primeiro trabalho? Isso. Ou você teve outros trabalhos antes disso? Tive. Eu comecei na Agnus Dei, uma loja de artigo religioso católico, em frente à catedral. Trabalhei 6 anos lá. E foi dentro da Agnus Dei que eu fui notada por uma grande empresária de Petrolina sobre o meu potencial. Ela, durante um atendimento, ela olhou para mim e disse: você já trabalhou com moda ou só aqui? Eu disse: não, aqui é meu primeiro trabalho, minha primeira oportunidade. Ela fez: pois eu tenho uma oportunidade na minha empresa. Se você um dia tiver interesse, você terá a oportunidade de fazer parte do processo seletivo. E aí eu, inocente, entrei na sala da minha líder atual e disse para ela que eu tinha tido uma oportunidade, uma proposta de talvez ir para uma empresa grande e tal, o que ela achava. E ao contrário de eu pensar que ela talvez, ou alguém pensar que ela talvez não fosse me apoiar, ela me deu total apoio. Ela me incentivou e ela disse: realmente, Gleice, eu acredito, você tem potencial para algo maior. E me ajudou. E foi aí onde eu entrei no processo seletivo da Arezzo, concorri com 26 candidatas e entrei com 3. Fui a terceira colocada. Então, entrou eu e mais 2. Nesse caso, você já entrou para a liderança? Não, você entrou para vendas? Entrei para vendas. Sim. Entrei para a área de vendas na Arezzo. E aí, fui me destacando exatamente isso. Eu nunca fui uma consultora que ficava só para entrar, cumprir o meu horário e vender e sair, não. Eu sempre tive essa vontade de saber algo mais. E eu estudei bastante sobre a Arezzo, sobre a marca, até para me apresentar perante eles mesmo, para dizer por que a empresa deveria me contratar, né? Então, eu fui estudar sobre a marca, eu fui entender mais desse negócio. E durante a minha trajetória de vendas, eu fui me destacando também por conta disso, de estudar sempre. Minha gerente na época, Roberta, né, minha supervisora, ela sempre cobrava de mim, entendeu? De toda a equipe, na verdade. Mas eu sempre ia um pouco mais, querendo saber. Queria saber de todos os processos daquele lugar. Sim. E aí fui me destacando em relação a isso e acabei conquistando uma posição da liderança. A sua fala, ela traz algo que a gente sempre fala aqui na nossa gestão, enquanto líderes, né, de equipe. A gente fala que todo mundo precisa ser empreendedor de si mesmo. Verdade. E que muitas vezes você fazer só o seu trabalho naquele momento que lhe é pedido ali, você não se sobressai. E aí o que é entregar um pouco a mais? É você fazer, óbvio, que tem que estar ali ao seu alcance, resolver, sua responsabilidade, na verdade, resolver, mas também se empenhar em resolver outros problemas, né? Porque você é notado, né? Você estando em um lugar onde você pode ser notado por isso e se desenvolver, você vai conseguir galgar outros cargos dentro daquela empresa com salários melhores. Então, tá aí, sempre fala essa Bruna, que aborda muito mais esse tema, né, do ser empreendedor de si mesmo. Você, dentro da empresa que você trabalha, você não precisa ser o dono para escalar a sua profissão, né? Mas a depender do seu perfil, enquanto querer se desenvolver um trabalho além do que foi pedido, né, com mais excelência, faz com que você cresça profissionalmente e empreenda no CNPJ do outro, né? De fato, eu me encontro muito assim nessa sua história até chegar na liderança, e eu acho fantástico essa questão do conhecimento, né? Porque a gente tem que mergulhar mesmo, né? A gente precisa conhecer a empresa, a gente precisa conhecer as pessoas e lidar com pessoas. E dentro desse contexto, Gleice, o que é que você diria para pessoas que estão hoje em outra função e quer sim chegar numa liderança? O que é que ela precisa fazer para sair de um funcionário comum para um funcionário de excelência e conseguir ocupar esse lugar? Então, o que eu diria? Constância, sabe? Constância é uma busca de algo que você almeja. Primeiro, se eu tiver direção, já existe em mim uma vontade, né? Na verdade, essa vontade de liderar não existia em mim.
Eu gostava de entregar resultado, mesmo sendo consultora de vendas. E não é porque eu era apenas uma consultora de vendas que eu não ia fazer algo a mais. Eu sempre gostei de me envolver em outras questões para entregar solução para os clientes. Então essa era a minha grande preocupação. Não importava se eu não era caixa, eu ia fazer se precisasse algo sobre caixa, sobre estoque, ajudar uma colega na hora do atendimento, chegar e somar junto, sabe? E eu me mantinha constantemente nesse processo, assim, eu não mudava a minha mentalidade. Eu queria solucionar a dor do meu cliente. E mesmo que ele não fosse, assim, o meu cliente, eu entendia sempre que o cliente era da empresa. Então, eu tinha que fazer algo por ele, independente de eu estar atendendo ou a minha colega estar atendendo. Então, assim, era constante a minha busca por melhoria, por crescimento, sabe? Por aprender mais e também por ajudar, auxiliar. Eu sempre tive essa vontade de servir, sabe? De facilitar as coisas. Não de viver dizendo sim facilmente, que isso também acabou lá na frente me atrapalhando um pouco, né? Então, assim, você dizer sim para tudo. Não era sobre isso. Mas era na medida do possível, na minha capacidade. Se eu sabia que eu podia resolver aquilo ali, então por que não? Por que não dar algo a mais? Por que não fazer algo a mais por aquele momento e aquela situação, né? Por aquele atendimento, por aquela venda, aquela negociação. Então, e dava dicas e dava ideias. Sempre tinha sugestão. Sempre chegava com alguma coisa diferente para dizer, vamos fazer isso. Dessa forma é bacana. Que tal a isso? Que tal a fazer assim? E aí minha própria supervisora foi vendo em mim assim esse cuidado, essa atenção. Então, na primeira oportunidade que teve de uma vaga de liderança, foi bem óbvio que ela pensou imediatamente, né, naquela pessoa que estava realmente com aquela dedicação diferenciada. Um perfil, né, para isso. Então, eu falo isso, constância. Eu acho que você tem que ser constante naquilo que você se quer realmente, né? Então, seja constante no estudo, na busca, no conhecimento. E não mude de essência, assim. Se você é uma pessoa que ama servir, então viva para servir mesmo, de verdade, sabe? É verdade. Gleice, e nessa sua trajetória na liderança, hoje, qual é o tipo de perfil de pessoa que agrega na sua equipe? A pessoa que você escolhe para a sua equipe. Qual a característica que ela precisa ter? Exatamente essa de querer buscar ser melhor todos os dias. Tem uma frase que até diz, né? Ninguém é tão bom que não possa ser melhor. Sim. Que não possa ser um pouco melhor, né? Então, eu sempre olho quando a pessoa tem um coração ensinável, sabe? Essa pessoa, ela me ganha. Ela mostra que ela tem abertura para aprender, para receber um feedback, sabe? Para entender que ela pode entregar sempre algo mais. Que ela pode fazer até o básico bem feito, mas eu não quero só o básico bem feito. E quando essa pessoa entende isso, que ela pode entregar algo a mais, essa pessoa já pode ter certeza que ela me fará uma líder realizada, sabe? Com o time na minha equipe, dessa forma que trabalha, que caminha, que joga no mesmo pensamento, que comunga do mesmo propósito. Isso para mim é primordial, porque não adianta eu contratar uma pessoa que ela não vai entrar nas regras da empresa. A empresa tem uma cultura. Essa cultura ela precisa ser preservada. E mediante essa cultura a gente vai o quê? Seguir os passos dela, não é isso? A gente não vai cumprir com tudo que tem ali? Sim. Fazer acontecer? E é dessa forma, se a pessoa tiver realmente esse intuito, tá comigo. Perfeito. E nessa questão, Gleice, se fala muito hoje, antes era a escassez de trabalho. Hoje se fala muito em escassez de mão de obra. Dentro desse contexto, você tem encontrado essa dificuldade ou você acredita que isso ainda não chegou no seu setor? Ou como você encara isso também na hora de você fazer um recrutamento ou precisar fazer um processo de seleção? Gente, essa palavra ela é realmente verdadeira. Não está havendo escassez de oportunidades. Hoje, além de estar sendo líder de uma loja, né, eu também entrego treinamentos. A gente não conversou sobre isso também, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer. Eu passo treinamentos de vendas, né, que são passos da venda que eu aprendi durante todos esses 22 anos que eu estou no varejo. E eu vejo a necessidade de algumas empresas terem a excelência no atendimento, né? E eu fui contratada por algumas empresas aqui na cidade para isso. E quando eu cheguei nessas empresas, eu identifiquei exatamente a escassez da excelência e a busca desses gestores
né, desses empreendedores, de encontrar pessoas com o perfil para suas empresas. Então, assim, a vaga existe, a oportunidade existe. Agora está realmente escasso as pessoas com aquela competência, sabe? Com a vontade de fazer acontecer, né? Isso, Com as habilidades necessárias. com as habilidades. E hoje, existem empresas que estão demitindo, não é nem por conta também disso, né? A gente vê uma dificuldade também em relação à contratação de perfil profissional. Você contrata, existe uma promessa realmente de entrega daquela competência e a dificuldade na hora de executar, né? Então, existe também essa dificuldade entre os empreendedores aqui de Petrolina, Bruna e Messi, né? Gleice, eu sempre falo que a gente admite por competência e demite comportamento. Então, eu vejo essa excelência, e me diga se eu estou fazendo uma análise não tanto assertiva, mas eu vejo essa excelência justamente com essa questão também do comportamento. Porque a parte da técnica, né, do processo, quando você fala que encontra um coração ensinável, a gente pode ensinar, a gente pode treinar, a gente pode receber também ideias de como fazer a coisa acontecer diferente, porque muitas vezes o processo está sendo burocrático demais e a pessoa tem outra forma de ver a situação, mas eu vejo essa excelência muito mais com a característica da pessoa, né? Com a essência dela de querer buscar a excelência. Afinal de contas, a gente não pode estar sempre... que eu acredito que a grande maioria das pessoas, nós, no geral, estamos acostumados com o mediano, né? E que para que a gente consiga se sobressair, a gente tem que buscar essa excelência. Certo. Então, como é que você busca essa excelência no seu dia a dia, na sua equipe, até no seu, como eu falei, é uma coisa que não vai só no trabalho, vai da sua vida. Então, para que você solicite algo a alguém, principalmente quanto líder, você passa também por um momento de você ser o exemplo dela. Então, como é que você age buscando essa excelência no seu dia a dia para que você passe isso para a sua equipe? Exatamente isso. Você disse tudo. Tem até uma frase que diz assim, né? Que a habilidade, ela é treinável, mas o caráter não, né? Sim. Então, essa questão de treinar habilidades é uma coisa diária, é incansável. Todo dia tem algo para ensinar, todo dia a gente tem algo para aprender. Então, quando eu me coloco diante da minha equipe para exigir algo, por exemplo, que elas não sabem, eu primeiro executo junto, né? A gente faz, a gente mostra. E depois saio de cena, quando você vai ver, tá feito. Se tiver algo que precisa ser pontuado, naturalmente, assim, com muita serenidade, você volta naquele lugar e diz assim, olha, isso poderia ser assim, poderia ser dessa forma, assim eu acredito que fica melhor, o que você acha? Né? Então, existe uma forma também de você se posicionar perante a pessoa, porque, como você falou, às vezes a regra, a pessoa está aprendendo, absorve de uma forma que às vezes eu não estou sendo clara, né? Então, ela tem dificuldade de absorver aquilo ali, até sabe fazer aquilo ali, mas ela não absorveu porque eu não tive clareza ao ensinar. Então, assim, você concorda, né? Você está falando que a linguagem direta, né, a você não ter ruídos na comunicação é muito importante, né, para que você tenha resultados. Muito importante. Você tem que ter clareza realmente quando for ensinar. E aí, se houver dúvida, você volta novamente, replica, pergunta novamente para a pessoa, para você ter ciência, né, ter noção. Porque essa é uma das etapas do aprendizado. Você ensina, você orienta. Depois você observa se a pessoa fez, depois você questiona para que ela possa te responder e aí ela vai dizer com clareza também se ela compreendeu aquilo ali, né? Dessa forma você vê se precisa de algum ajuste, né? Isso. Em relação ao que foi dito. É muito importante, é uma técnica assim realmente eficaz, né? Quando você está treinando alguém ou vai passar um novo comando, mudar algum cenário, é realmente muito, muito assertivo fazer dessa maneira. Isso. Exato, perfeito. Mas você pode conduzir as perguntas. Então, vamos continuar, né? Deixar a Messi um pouco à vontade, fazer as perguntas dela e depois eu retorno com as minhas. Eu acho que a gente entrando mais por essa questão, eu como direção de uma empresa, Bruna como a gestora, a gente está sempre muito junta para fazer treinamento de equipe, seleção de pessoas, né? Treinamento de equipe, processos, mudança de processos e tá sempre nessa situação, lidando com pessoas. E eu queria saber de você o que é que você acha mais desafiador, lidar com pessoas ou com resultados? Com certeza lidar com pessoas, porque eu digo a você,
Se a pessoa ela não tiver aberta para o que você está traçando e planejando, é como eu falei, se ela não caminhar com o mesmo propósito que você, porque o líder, ele arrasta, né? Pelo exemplo, ele chama, ele convida, né? Ele não é um chefe que manda e a pessoa vai. Não, o líder chama e todo mundo caminha junto. Então, se você impõe um resultado, né? Você expõe ali aquele resultado e todo mundo colabora com você, entende e comunga daquela mesma ideia, vai todo mundo caminhar para o mesmo resultado. Mas se o ser humano, porque tudo parte do ser humano, tudo, do resultado ao comportamento, a entrega, o contato com o cliente, a negociação, a relação do líder com... Tudo está envolvido a pessoa, tudo está envolvido o ser humano. Então, eu preciso realmente que o ser humano esteja aberto, né? Esteja decidido também a estar comigo com aquele mesmo desejo de entregar aquele resultado. Senão, uma andorinha só não faz verão, né? Já diz o ditado. De maneira nenhuma, a gente precisa de pessoas para conseguir atingir resultados, não é isso? Precisa. E enquanto figura de líder, a gente inspira muitas pessoas, né? Então, a gente está ali como uma figura que a ser copiada, ser a inspiração daquela equipe. E você fala muito em se especializar, em se capacitar. Hoje, você poderia falar, se você investe nessa capacitação sua pessoal, né? E que de forma você faz isso? O que é que você acha importante que as pessoas buscam enquanto líder, enquanto liderados, bem como você tem alguém que te inspira no dia a dia, na parte profissional mesmo que eu falo? Na verdade, quem me inspirou lá atrás, no passado, foi minha supervisora, né, Roberta. Eu sempre observava o quanto que ela estudava, o quanto que ela buscava conhecimento sobre a área dela. E assim, eu procurava também crescer na minha área. Se eu estou como líder, se eu estou como gerente de loja, e se eu estou trabalhando com o segmento moda, eu precisava entender super bem de liderança, eu precisava entender super bem do meio da moda, para que eu falasse com propriedade. Primeiro, liderar bem e vender bem. Eu entrego moda, né? Então, eu precisava entender sobre toda a história da moda, o que aquela marca estuda, onde ela estuda, o que ela faz, o que ela está entregando naquela estação. E também ter que estudar sobre a questão da empresa. A cultura da minha empresa eu precisava estudar e entender. Eu preciso estudar sobre como lidar com a minha equipe, como lidar também com as negociações, né? Com os meus clientes. Sim. Então, eu nunca parei. Toda oportunidade que eu tenho. Então, assim, hoje eu me inspiro realmente em mentores, sabe? E tipo pessoas como você que é uma empresária, né, de sucesso aqui no Vale do São Francisco, e eu pego outras deixas de gerentes como Bruna, outros gerentes de lojas aqui de Petrolina que eu conheço também a história. A troca de experiência troca é de experiência, né? Amo essa troca de experiência, acho que a gente sempre aprende um com o outro e é isso, onde eu me proponho estar, eu estou, sabe? Eu estudo, eu quero dominar aquilo ali. Porque eu sei que eu só vou ninguém entrega aquilo que não tem, ninguém dá Exato. aquilo que não tem. De maneira então, nenhuma. Como é que eu vou entregar um excelente atendimento se eu não estudei um pouco sobre isso? Aí você falou sobre líder e sobre o seu liderado, né? É o que eu digo para as meninas sempre. Não parem por aí, sabe? Ser vendedor é fantástico. Eu continuo sendo vendedora. Eu sou líder de loja, sou gerente, mas eu sou uma eterna vendedora. Eu tenho em mente isso, que eu serei vendedora para sempre. Então, eu sempre digo para elas, não para somente no cargo vendas, busca algo mais, sabe, para a tua vida, porque potencial todos nós temos. Eu li isso no livro de Miles Moore e eu aprendi, o nome do livro é Desperte Seu Potencial. E quando você começar a entender que você nasceu com esse potencial, que é a dificuldade maior das pessoas hoje é entender que elas já nasceram com potencial. Sabe? Ele está dentro de nós. Ele só precisa ser despertado, exatamente. É sobre mentalidade. É importantíssimo para que você consiga se desabrochar. Antes de tudo começa na nossa mente. Então, para que a gente consiga ter força, porque os obstáculos vêm, é muito importante você internalizar algo, mentalizar o que você quer e buscar. Mentalizar e canalizar, né? Os desafios, porque senão você paralisa. Eles podem te parar ou te acelerar. Está nas suas mãos, você tem que decidir. Peraí, eu tenho um desafio aqui na minha empresa. Eu não sei isso, eu não conheço isso aqui ainda, mas eu preciso entregar isso. Então, como eu vou fazer para ir? Vai aparecer obstáculo, desafio, pedras. Sim. Você canaliza, filtra tudo isso aqui
E tem que decidir. Ou aquele desafio, aquele obstáculo vai te paralisar, ou ele vai te impulsionar. Sim. E você vai pra frente, né? Porque não tem outro caminho, gente. Verdade. Ou é, ou é. É aquilo que você falou. Quando você falou em troca de experiência, né? Assim que eu entrei na liderança, que Mércia, né, minha líder que enxergou meu potencial, eu ficava assim, meu Deus, como é esse mundo aqui? Porque às vezes a gente que está na venda, né, a gente olha assim para o líder e não consegue enxergar as responsabilidades que um líder tem, né, hoje que é o mais importante. Cada um enxergar a função do outro e respeitar, entender como funciona. E aí eu vi no livro justamente isso, li no livro, né, sobre essa situação da gente ter que se relacionar com outros líderes para também desenvolver habilidades que a gente precisa. Gleice, uma coisa que você falou que eu acho bastante importante, eu acho que é importante também a gente ressaltar aqui no podcast, é que um vendedor, para sempre vendedor, né? Infelizmente, alguns vendedores, eles tiveram uma infelicidade, eu posso dizer assim, de em alguns momentos passar a perna em alguém, e ficou aquela história do não é um papo de vendedor. E aí eu queria abordar isso com você. Vendedor, ele compartilhar, na verdade, e abordar esse tema com você. O vendedor nada mais é que uma pessoa que está facilitando a vida do cliente, resolvendo uma dor do cliente e servindo o cliente. Eu queria que você falasse um pouco disso dentro da sua perspectiva. Como eu já compartilhei com vocês, né? Tudo que eu aprendi na minha trajetória de vendas, né? Eu só trouxe até hoje e quero levar para o resto da minha vida, que vendedor é realmente solucionar a dor de alguém, de quem está em busca do meu atendimento, né? Do meu cuidado, da minha atenção. Então, eu costumava dizer sempre que eu poderia até perder uma venda, mas perder o meu cliente jamais, sabe? Porque eu sempre trabalhei com essa verdade de ver o que é a sua real necessidade, de entender o que faz sentido para você. Então, antigamente, há anos atrás, porque eu tenho 22 anos no varejo, então, como eu comecei com vendas, então lá atrás ninguém falava de relacionamento, de construir laços, né? Ninguém falava sobre conexão. Essa palavra conexão, ela veio surgir atualmente, né? Network. Então, assim, eu já fazia isso, gente, sem saber o que era isso. Eu já entendia de conexão, já entendia de relacionamento, já entendia do que era cuidar do cliente e vender realmente o que fazia sentido para eles. Esse mesmo legado eu procuro trazer para a minha equipe. Eu sempre tenho esse cuidado, essa preocupação de ver como está o atendimento, a abordagem, acompanho junto com elas nas oportunidades que eu tenho de estar nos atendimentos junto com elas. Eu sempre estou atenta a isso. E eu vejo que elas já compartilham essa ideia junto comigo, sabe? Hoje, no meu time atual, na BM Shoes, onde eu trabalho atualmente, eu vejo que existe esse cuidado das meninas. Claro que é treinável também, sabe? Todos os dias a gente vai sempre estar aberto para aprender algo novo. Mas eu sempre vou acreditar no poder da conexão, no poder do relacionamento e no poder da verdade no meu atendimento, de entregar para minha cliente aquilo que de fato faz sentido para ela. Diante das mudanças, né, hoje no mercado, o que é que você acha que as empresas precisam ter um olhar mais atento para não perder o mercado? Um olhar mais atento em relação à fidelização realmente das pessoas. Tudo gira em torno de pessoas. Eu preciso ter uma equipe que eu posso de fato contar. Sabe o que é você poder viajar, você como empreendedora, poder dormir, poder sair para resolver as suas coisas e ter a certeza que a sua equipe está trabalhando como você quer, como você acredita e como você determina. Então, o primeiro ponto que eu acho o mais importante de todos é isso. O empreendedor, ele precisa saber com que ele está lidando, quem ele está liderando. E em contrapartida, naturalmente, você também vai saber fidelizar os seus clientes. Que é a questão da cultura, né, da empresa. Eu acho que é isso que você está querendo trazer, né? Exatamente. Que o empresário, ele precisa estar de olho hoje, principalmente na cultura da empresa. Ontem eu estava em uma aula falando justamente sobre essa questão de cultura, o quanto é importante para o resultado da empresa.
E aí você manter uma cultura realmente forte dentro da sua equipe, em que você saia e as coisas aconteçam de acordo com como você já traçou. Então, isso te dá uma certa tranquilidade para agir em outras frentes, eu acredito, né? Exatamente. Então, você não vai ficar sempre ali o tempo todo, tendo que chegar para alguém da equipe e ajustar uma coisa que já deveria estar acontecendo e pensar em outras estratégias para o desenvolvimento da empresa, né? Então, eu acredito que chama a atenção isso. É isso que a gente vem falar aqui nesse momento que nós estamos conversando, quando eu trouxe que você vem transformando a maneira de empresas se relacionarem com clientes dentro da nossa região, dentro da nossa cidade aqui, é porque, de fato, eu vejo essa situação em você, né? Tudo isso em você. E na equipe que você lidera e nas pessoas que te buscam com essa narrativa de que eu preciso de pessoas que têm o seu perfil, eu preciso de pessoas que você... como as pessoas que você treina, porque é assim que dá resultado, né? E como é que você acredita que as pessoas podem, né, na verdade, consolidar uma cultura na empresa? Porque a gente fala dessa questão de cultura com algo muito subjetivo. O que é essa cultura da empresa? É aquela missão, valores, princípios? Como é, né? Objetivos, metas? O que de fato é uma cultura para você de empresa? Que tenha resultado, obviamente, não que esteja só estampada na parede, né? Exatamente isso, né? Existe a visão, né? Existe tudo o que você falou. E quando a nossa equipe ela incorpora isso, o próprio cliente sente. Eu não acredito que quando você chega lá na loja, você tem a mesma atmosfera, eu estando ou eu não estando. Sim. Você tem a mesma atmosfera se você for atendida por uma consultora ou por uma outra consultora. Você não vai sentir divergência entre as pessoas. Então, eu acredito que a cultura, além da missão, visão e valores que a sua empresa carrega, é fazer com que a sua equipe realmente vista a camisa, sabe? Se comprometa com Está alinhado. Está alinhado com a mesma... Isso, com o mesmo pensamento, proposta. a mesma proposta, o mesmo segmento. Então, assim, o cliente não sente diferença. Na verdade, o cliente chega na tua empresa e se sente em casa, uma extensão de um lugar onde ele se sente bem, uma extensão de um lugar onde ele tem a solução para o que ele precisa, para o que ele busca. E tipo assim, ele vai encontrar em você, ele vai encontrar em Bruna, ele vai encontrar no seu liderado, em toda a sua equipe, aquela solução. Então ninguém vai estar perdido, vai estar todo mundo situado. Então essa preservação da cultura, para mim, é preservar a essência daquele lugar, daquela empresa. E a sua essência também, a essência da empreendedora daquele negócio. Então é o legado que você deixa e toda a sua equipe segue, sabe? É importante. Essa questão da cultura é muito importante, porque... Ao mesmo tempo que eu vejo uma escassez de mão de obra, Gleice, hoje também no nosso cenário, eu também enxergo também algumas empresas falidas de cultura. Porque a gente tem líderes, donos de empresa, que cobram do funcionário uma certa atitude com o cliente, mas eles mesmos não entregam. E aí choca, porque, por exemplo, eu tenho uma visão, a missão e os valores, que é uma coisa que está estampada nas placas dentro das empresas ou até dita para os funcionários, mas os donos não conseguem acompanhar a própria cultura que ele estabeleceu. Verdade. Ou seja, a cultura, ela é comportamental. Então, hoje, quando a gente está conversando aqui, que eu vou falar com os meninos, que eu vou treinar os meninos, eu falo de algo que parte do meu coração, daquilo que eu estou disposta a fazer. E quando eu encontro com Messia, que ela chega numa reunião ou que a gente conversa sobre a reunião, a gente está alinhada. Porque nós estamos voltadas para o mesmo pensamento e as atitudes dela corroboram com aquilo que eu estou falando. Então, de fato, a gente consegue levantar uma cultura. Agora, tem lugares que não. E aí, você falou de uma parte do adoecimento, de ter tido um câncer, e a gente sabe que câncer está ligado a emoções também. E eu queria que você falasse também essa questão de empresas adoecedoras, que é muito importante a gente destacar isso, porque muitas pessoas também, elas estão desacreditadas de que podem encontrar no trabalho, no CLT, um lugar que elas possam fluir. Exatamente. Nossa, que posicionamento forte você fez agora, viu? Fez um filme na minha cabeça aqui.
Porque, assim, a minha palavra de força para minha vida é dedicação. Então, todas as pessoas que me conhecem aqui no Vale do São Francisco, as minhas clientes, né, que eu me conectei com todas elas, elas sabem da minha dedicação e da minha entrega. Então, quando eu entro no jogo é para jogar e para ganhar. E foi isso durante todos os anos da minha vida e está sendo até hoje onde eu estou. E como foi marcante para mim, sabe, a minha trajetória. No final da minha trajetória da Arezzo, que eu trabalhei 14 anos na Arezzo, foi onde eu fui diagnosticada com os 2 cânceres, tive que me afastar para me tratar. Mesmo assim, antes de estar recuperada, eu voltei, sabe? Voltei por comprometimento, por dedicação e por corresponsabilidade com aquela empresa, porque eu estava vendo ela realmente, assim, era véspera de final de ano e eu sentia que eu precisava estar lá. Meu senso de responsabilidade era tão grande que eu disse, doutor Grey, eu preciso ir. Ele fez, pois assine aqui um termo de responsabilidade. Que eu voltei antes do tempo, né? Do tratamento. Mas eu voltei para entregar o melhor Natal da Arezzo. Mas sempre foi assim o meu grau de comprometimento. Assim como hoje na BM Shoes, eu me dedico e entrego o meu melhor. Para quê? Para que eu entregue os melhores resultados. E existe uma grande diferença em relação a isso que você acabou de falar, que é o tratamento emocional, que é o tratamento que você recebe, né? A começar da liderança maior, e aí vem a hierarquia até chegar no seu liderado. Então, lidar com pessoas realmente provoca em nós esse certo cuidado que a gente precisa ter com relação à emoção. E o ambiente, né? Gente, hoje ambiente é tudo. Ambiente e relacionamentos. Existe uma força muito grande, uma frequência muito grande, positiva ou negativa, que você encontra em determinados lugares. E é devido a isso que eu com certeza relaciono ao câncer. A área das emoções foi exatamente isso, diagnosticado no passado, que eu demandava demais emoção para mim, sabe? Todas as emoções possíveis que vocês possam imaginar. O medo de não entregar o resultado e correr atrás para entregar, lidar com pessoas, lidar com negociações, lidar com meus líderes, lidar com gerente ou com liderados e com clientes, com desafios, com os obstáculos. E é isso. Graças a Deus, eu hoje aprendi que eu preciso saber lidar onde eu estou, com quem eu estou e como eu estou. Então, hoje, ambiente é tudo. A ambiência que você está e as pessoas que você está se relacionando. Isso é um divisor de águas, assim. Quando você entende que você sabe lidar com essas 2 situações, você vai fluir, sabe? As coisas na empresa, na organização, vai fluir da melhor forma possível. Seria mais ou menos como aprender a lidar com os seus limites também, Gleice? Você acha que seria isso? Com limites e com emoções, né? Eu falo assim, com seus limites pessoais, né? Até onde você consegue, de fato, chegar de forma saudável. Eu falo isso porque, para o empreendedor, também é uma linha tênue essa. Afinal de contas, para você empreender, acredito que basicamente tudo na vida a gente precisa de coragem. Para o novo, para arriscar, a gente precisa realmente de coragem. Para mudar de emprego, para tomar uma postura necessária, precisamos de coragem. E muitas vezes a gente não se percebe com limites, né? Os limites tá até onde a gente consegue ir, como eu falei para você, com saúde emocional, física, até onde aquilo está nos fazendo bem. Então, você acredita que isso é um reconhecimento das nossas limitações pessoais também? Faz parte esse momento para que a gente consiga se encontrar no ambiente de trabalho? Talvez eu possa pegar essa palavra limitação e usá-la hoje como posicionamento. Boa. Sabe? Eu acredito demais na força da palavra posicionamento. Muito porque bom. a palavra posicionamento, ela te dá limites. Então você vai limitar a pessoa que está te cobrando, ou que está te solicitando algo, ou a pessoa que você está solucionando também a dor dela. E você também vai pôr limites em relação a qualquer situação, seja com seu liderado, seja com suas negociações, seja com a sua organização. E chega um momento em que você sabe até onde você pode ir. Até aqui eu posso, até aqui eu não posso. E isso se trata com lidar também com as pessoas. Existem situações dentro da empresa, como eu, por exemplo, eu estava no tratamento de câncer. Então, eu me ausentei e eu voltei. Então, eu voltei com o quê? Com algumas limitações. Mas essas limitações só me ajudaram a me posicionar até onde eu poderia ir. Sim.
com elas, mas elas nunca atrapalharam a minha entrega de resultado, porque existe uma grande diferença. Pessoas que se limitam para não fazer. Tem pessoas que colocam um limite. Eu sou vendedora, eu só posso fazer isso. Eu sou caixa, eu só posso resolver isso. E não é por aí. Então existe um limite e posicionamento. Eu estou me posicionando como caixa, mas nesse momento eu não estou apenas me posicionando como caixa, eu estou me limitando. Então eu não estou fazendo nem o meu básico bem feito. Eu tenho essa linha de pensamento comigo. Muito bom, muito bom. Muito Perfeito. bom mesmo. Eu tô encantada, assim, porque é muito bom dividir experiências, principalmente com pessoas que tá na mesma função que você. É muito importante a gente ouvir, porque existe uma troca muito... É uma troca absurda, na verdade, né? Porque são experiências diferentes. A gente fala de moda, eu venho de um ambiente mais, né, de Técnico, hospitalar, mais técnico e muito mais, assim, necessidade mesmo, assim, bruta. E aí a gente precisa... Eu acredito que, assim, na minha jornada também, ela foi uma jornada de serviço. O tempo inteiro, até hoje. Então, eu não consigo ver um cliente na loja e eu não conseguir abordar ele de alguma forma. Porque eu sei que eu posso agregar ali, mesmo que o liderado esteja fazendo atendimento e enquanto ele pega ali o material, eu sempre estou ali dando suporte, porque eu acredito que dá para fazer a diferença, né? Como você falou, acompanhar a pessoa na jornada é muito importante. E aí, Gleice, eu queria falar também desse contexto de liderança. Como é hoje que você já passou por alguma experiência de ter que colocar alguém numa posição de liderança? E como foi essa trajetória? Como foi que você pegou aquela pessoa? Você acha que dá para pegar pessoas da sua equipe e fazer ela progredir dentro da empresa? Ou você acredita que existem habilidades que você precisa buscar fora da empresa? Então, é o que eu falei no início, existem pessoas que querem algo a mais, querem dar um passo, querem mudar de nível. Já existem pessoas que estão limitadas, pronto, é aí onde vem a palavra limite. Elas estão limitadas àquela função, àquele cargo. Ela não consegue se ver, né? Mas eu nunca, durante toda a minha história de franquia, né, que eu já passei por 3 franquias, hoje eu estou em uma multimarcas. Das 3 franquias que eu passei, houve uma sucessão de liderança na primeira, houve na segunda e houve na terceira. Eu já saí e já ficaram lá um novo líder. E o que aconteceu nas 3? Exatamente essa pergunta que você me fez super forte. Dentro da equipe, não tinha pessoas com coragem de ir para a mudança de nível, para mudar a sua trajetória. Existiam pessoas que estavam felizes, né, parcialmente realizadas no cargo que se encontravam. Potencial tinha? Tinha. Eu sempre acreditei no potencial das pessoas. Até hoje eu olho para qualquer pessoa e eu sempre digo para ela, é como se fosse uma missão que eu tenho, um legado, de olhar nos olhos das pessoas e dizer, você tem potencial, você pode mais. Então eu faço isso na minha equipe, eu faço isso por onde eu passei e eu até hoje indico pessoas que não tinha coragem de ser um líder de loja e eu dizer, você tem potencial sim, vem cá, chega junto, eu vou junto, treino, ensino, compartilho minhas experiências, falo um pouco do meu jeito, né, de liderar e falo da minha história e acabo conseguindo, né, colocar na mente daquela pessoa assim, eita, eu tenho potencial. Claro que você tem. E ela acredita nela mesma e ela hoje está em cargos. E eu nunca vou esquecer de uma vez que eu estava na loja ensinando para uma pessoa que era bem inteligente, eu sempre via nela um potencial de líder. Eu fui ensinar tudo o que eu sabia, sempre foi assim, não tenho medo de ensinar o que eu sei. E alguém chegou perto de mim e disse, Gleice, você não tem medo de perder o seu cargo, né, de gerência ensinando? Eu disse, não, porque a pergunta foi assim, você não tem medo de perder o seu lugar? Eu disse, não, eu não tenho medo de perder o meu lugar, porque o meu lugar é meu, o dela é dela e o seu é seu. Então, cada um de nós tem o seu devido lugar. Cada um de nós tem a sua devida importância. Cada um de nós tem o seu potencial, né? Carrega um potencial dentro de si, trancado dentro de você. Então, esses valores é de cada um. Então, ninguém ocupa o lugar de ninguém. Isso.
certo? Às vezes se ocupa porque você deixou a desejar em algum determinado ponto. Exato. Ou porque você está pronta para ir para um nível além. Exatamente. Não é verdade? Mas não deixa de ser o seu lugar, você concorda? De maneira nenhuma. Não era o meu, era o dela, Até ela porque- conquistou. Isso, até porque cada um, embora receba aquela receita, você vai fazer a comida, ela vai ter um sabor diferente feita por uma mão e feito pela outra. É impressionante isso, né? É exatamente como o ensinar. Porque aquilo que você ensina, ela vai se fundir à pessoa de acordo com a cultura dela, com as vivências de vida dela. E quando isso se misturar, vai dar um resultado diferente do teu. Então, concordo com você, sim, que de fato ninguém toma o lugar de ninguém. E que também isso é importante falar, porque não só líderes, né, gestores com os seus liderados, mas muitas vezes donos também para Sim. com os seus funcionários. De, eu não vou passar tal função porque aquela pessoa não vai fazer como eu faço, eu não vou delegar esta função para aquela pessoa, eu vou aqui estar controlando tudo e não passa aquilo ali e você fica sem possibilidade de crescimento. Então, isso acontece também de direção, né, de empreendedor para com os seus funcionários. Isso é muito importante falar, para que a gente consiga entender esse contexto no geral. Porque muitas vezes a gente fala, eu coloquei um funcionário naquela equipe, e a equipe ninguém quer ensinar, ninguém está ali apto não se predispõe, na verdade, a ensinar aquela pessoa, o novato que chegou, porque está com medo de perder a sua função. Acho que quando o funcionário ele está com esse olhar, é porque muitas vezes ele não está entregando, e ele sabe disso, que não está entregando o seu melhor para a empresa. Eu acredito que é um olhar de medíocre, né? Acho que fica um pouco de Fica uma mentalidade egoísta. É mentalidade egoísta. Tem uma coisa que até Messi, a gente fez uma reunião recente e ela virou pra gente e falou assim: vocês estão treinando as pessoas para ocupar o lugar que vocês estão hoje para que vocês possam avançar? E aí a gente parte para a premissa agora também de concorrentes do mesmo segmento. É a mesma coisa. Eu posso falar sem sombra de dúvida que a nossa empresa ela é bastante copiada nas ações que faz, no que posta, nos próprios... layout. No próprio layout. E assim, para nós, não é nem uma afronta, pelo contrário, é um elogio. Porque se eu estou fazendo algo e aquela pessoa está me copiando... É porque porque está dando certo, a ideia é sucesso. E mais, enquanto a pessoa está me copiando, eu já executei e já estou indo para outra situação. E mais uma vez, não vai fazer igual. Não vai fazer igual, muitas vezes fica pior, fica feio, porque você está copiando o outro, você quer ser a outra pessoa. Porque não dá pra você ser igual. Não dá. Dá pra você pegar inspirações e fazer ao seu modo. Porque tem um livro que a gente leu, olha né? a conexão. Roube como artista. Isso. Ele fala assim, que não existe nada 100% original. Exato. Alguém já pensou nisso em algum lugar do mundo. Então a gente para pra analisar. Traz o teu olhar, né, bota a tua receita. Bota a tua mão na massa sim. e faz da tua forma, porque como eu falei, o que vai se fundir ali na tua vida é a tua experiência de vida que é diferente do outro. É verdade. Né? O que você viveu, o que você vivenciou, o que você viu, o que você ouviu, o que você leu, o que você experimentou. Então, tudo isso faz com que o que você recebe de informação seja diferente. Então, quando você copia, às vezes sai errado. Você quer ter o mesmo resultado do outro, mas não sai assim. Então, isso a gente vê entre funcionários e vê também entre concorrentes. Acaba que o empreender de um CNPJ, ele não é muito diferente do empreender do CPF. Não é muito. A responsabilidade, ela é maior. Obviamente. É porque eu falo assim, mas aquilo que a gente comentando, verdade, né? Outro dia eu tava falando pra Messi, a gente comentando, eu falei, empreender é pra todo mundo. Abrir um negócio não. Isso. Abrir um negócio não é pra todo mundo. Definitivamente. Os riscos não é pra todo mundo. A maneira Messi vai saber falar sobre isso melhor, porque ela arriscou. Ela abriu um negócio. Eu posso falar de empreender porque eu me sinto empreendedora. Mas ela vai saber sobre negócio. E é muito diferente isso, gente.
porque envolve empreender, é você fazer, é você ser constante, é você dar o seu melhor, é você fazer o a mais. E abrir um negócio não é só isso, não. Tem que ter isso e o molho, né? E aí também outra coisa, Gleice, que eu acho bom a gente pontuar aqui. Quando a gente trouxe você para cá, a gente viu o seu perfil enquanto gestora e a maneira como você age, muito natural, né? A forma como você lidera e que você conquista as pessoas, se encanta pela forma que você entrega o seu trabalho. E aí essa situação que Bruna fala que sempre tem um pouco a mais. Para você empreender, você precisa ter um olhar muito amplo hoje, né? Diante das mudanças mais constantes, mais rápidas, que a tecnologia, que as redes sociais, que o mundo está muito mais rápido. Então, quando a gente começou esse programa aqui, esse projeto do Dualcast, a gente começou e é para o empreendedor da saúde, o profissional da saúde. E muitas vezes nos perguntam quando a gente fala, vai levar tal profissional da saúde, vai levar tal especialidade. A proposta desse programa, né, desse projeto, é trazer vários assuntos que precisam ser abordados no mundo do empreendedorismo. E o que você traz para a gente hoje, o que a gente buscou no teu relato e na tua postura, é justamente relacionamento. Então, se eu sou um médico, eu posso estar em um lugar onde, por exemplo, a minha especialidade seja única, eu vou atender porque só tem eu mesma, ou eu mesmo para atender, mas e se eu for concorrer com outros? Que hoje, né, o mercado no interior ainda não está tão acirrado para determinadas classes. Mas em grandes cidades, sim, e os profissionais estão vendo cada vez a necessidade de buscar também, além da sua profissão, da sua habilidade, se especializar e abrir, né, o seu conhecimento, expansão de conhecimento, ter isso também nessa outra área. E ter você aqui hoje foi muito importante para a gente falar sobre relacionamento, sobre posicionamento, sobre liderança, sobre como estudar, para que também o empreendedor ele saiba como cobrar da sua equipe, para ele entender que existem níveis de liderança como o seu, porque muitas vezes a gente não quer abrir um negócio ou não pensa em expandir porque a gente tem medo de não conseguir pessoas para isso. E eu escutei algo que é muito importante, né? A estrutura, ela não deve limitar a estratégia. A estratégia é quem vai trazer que estrutura você precisa ter para aquilo. Então, você que é profissional da saúde e quer escalar o seu negócio, quer faturar mais e se vê numa situação de incapacidade disso, porque a sua hora é limitada, né? Você é quem opera a situação, você é a mão de obra necessária para executar a sua atividade. É muito importante que você abra a sua mente e consiga entender que isso só será possível se você estiver junto a pessoas, né? Verdade. É necessário que a gente se una a pessoas para que a gente possa escalar o nosso profissional. E muitas vezes a gente acha que isso não é possível pela dificuldade de encontrar essas pessoas, mas que também tudo é treinável. Antes de tudo, você precisa desenvolver a cultura do seu negócio. Qual o posicionamento que para você é inegociável, para que você passe isso para a sua equipe e dessa maneira você tenha a sua cara naquelas pessoas que estão ali te representando também. Fantástico. Não é verdade? Então, o bate-papo de hoje, trazendo a tua história, foi muito interessante para isso. E eu também sei que numa jornada a gente erra. A gente tem alguns arrependimentos, ou acha que poderia ter feito melhor alguma coisa. E olhando para a tua trajetória, Gleice, você enxerga isso? Você tem alguma coisa que você acha que você poderia ter feito diferente? Enxergo assim, essa questão de lá atrás eu ter me posicionado melhor, sabe? Mas eu também acredito muito, sei que eu errei, claro, tive vários erros, né? Passos de aprendizado. Eu aprendi com o meu líder anteriormente também, que quem é copiado, como você falou aí da questão da cópia, né? Que copiam o seu negócio e tal, e você está à frente. Se alguém te copiou é porque você está à frente, né? Então isso aí já é um sinal muito positivo.
E eu lembro nas ideias passadas que teve coisas que eu poderia ter feito melhor. Sim, com certeza. Tem passos que você pensa, eu deveria ter feito isso, eu teria sido mais bem sucedida, né? Eu teria ficado mais tempo ali, ou talvez entregado algo a mais. Então, essa cobrança é natural. É até importante que ela aconteça, né? Que você se cobre. Mas não se cobre tanto ao ponto de se sentir incapaz, incompetente. Não é sobre isso. É você entender que quando você se cobra é porque você entendeu que você pode sempre algo mais, né? Entregar algo melhor do que aquilo que você já fez. E quando você fala sobre isso, é importante a gente voltar atrás e pensar, aquilo que eu não fiz ontem, eu tenho hoje para fazer. Então, todo novo dia é uma nova oportunidade, sabe? De recomeçar. Então, agarra essa nova oportunidade com tudo e faz a diferença. Porque esse é o nosso objetivo, esse precisa ser o nosso objetivo final, fazer a diferença na vida das pessoas. Sempre carrego isso comigo. Quando você falou de concorrência, eu me lembrei de um livro que eu li de Augusto Cury, Você é Insubstituível. E é verdade, as pessoas podem até fazer o que você faz. Elas podem fazer como você faz, mas elas jamais serão como você, sabe? Existe essa grande mudança, essa grande diferença. Você vai encontrar pessoas que repetem aquilo que você faz, mas elas não vão fazer como você. Jamais. Sabe? Então, é você deixar a sua essência, é você deixar o seu legado, é você deixar a sua história, aquilo que você criou, seu CPF forte, né? Sim. A sua CPF forte, para mim, é sobre identidade. Eu entendi qual é a minha identidade e eu me apropriei dela, entendeu? Então, assim, quando isso acontece com a gente, o posicionamento, ele flui naturalmente, porque eu sei quem eu sou. Então, ninguém vai me rotular. Sim. Ninguém vai rotular o teu trabalho, ninguém vai rotular o teu jeito de empreender, o teu jeito de liderar, né? O meu jeito de liderar. Então, eu tenho o meu jeito de entregar aquilo que eu faço. E faço perfeitamente. Se você tem essa consciência, então pronto. Está bem posicionado, está ciente da sua identidade. Concordo plenamente com você. E naturalmente quem está ao seu redor vai comungar disso também. Isso, e vão perceber. A sua equipe vai entender, meu Deus, essa empresa é de Mércia. Quem é Mércia? Como é Mércia? Como ela gosta? O que ela implantou aqui? Da mesma forma é onde eu estou. A minha líder maior, a Ludmila, ela não fica em Petrolina. Mas nós já entendemos qual é a cultura dela. Então a gente procura todos os dias executar e fazer com que a BM Shoes tenha realmente a identidade dela, com um pouco da nossa identidade. Você vê que você é nossa cliente, nós temos um vasto conhecimento de pessoas aqui em Petrolina e cada pessoa que visita aquele ambiente se conecta primeiramente com a gente. Isso. E depois com a marca. A gente percebe a excelência de toda a tua equipe, a tua excelência de quando a gente entra lá, em todos os momentos, e vocês estão de parabéns. Você como líder, as suas lideradas também. O pessoal da BM Shoes, uma loja fantástica aqui em Petrolina, que só veio agregar para essa cidade, que já é uma potência. Verdade. E trouxe uma loja potência para a cidade, para atender todos os petrolinenses e região, não é isso? Então, muito obrigada, Gleice, de coração pelo bate-papo de hoje. Foi muito, muito enriquecedor. Né? A gente tocou em pontos aqui que muitas vezes por trás das palavras tão técnicas que são vendidas por muitos valores altos por aí. Né? São que as pessoas chegam, vamos entender como nos relacionar com o cliente, o que de fato isso significa, onde na verdade é algo mais tão... simples, interno. É muito mais sobre você querer fazer, entregar, do que uma técnica por trás de números, por trás de resultados, por trás de algo que tá tão assim, hoje em dia, hypado, digamos assim, que é mais outra frase que a gente ouve por aí. E a gente fala muito sobre isso, ao invés de quê? Né, De engessado? Hypado ao invés de engessado? Não, hypado tá em alta. Na onda, como dizia antigamente. Tá em alta. Estou denunciando muito falado, muito estou denunciando a amizade aqui. Mas aquela coisa que tá... aquela coisa aí, ó, já aprendi algo novo aqui com vocês também, ó. Muita coisa. Hoje em dia, como eu falei para você, tudo está sendo muito floreado, digamos assim, para ter mais valor, mas que muitas vezes é algo tão mais simples, é mais no sentido de você querer fazer, você querer entregar com excelência. E a gente percebeu isso em todas as suas falas aqui. E para quem está assistindo esse podcast hoje,
não perde nenhum detalhe desse podcast. Você está tendo a oportunidade de entender coisas que estão sendo muito propagadas por aí, mas de uma maneira um pouco mais difícil. Às vezes a gente acha até que é impossível de ser executada, mas não é. E É verdade. se você achou que esse conteúdo agregou de alguma maneira a tua vida, ao teu lado profissional, compartilha esse conteúdo com alguém que você conhece, que também vai fazer sentido para essa pessoa. Segue a gente aqui no canal, que a gente sempre está trazendo pessoas com histórias relevantes que possam trazer para vocês alguma informação que vai agregar na vida de cada um de vocês que está assistindo aqui a gente hoje. É isso, Verdade. Bruna? E o que é importante ressaltar é que aqui o podcast é saúde para a sua empresa. Então, qualquer empresário pode assistir esse podcast e se Isso. apropriar desses conteúdos. E o que é mais relevante ainda é que nós não trazemos para cá só pessoas de fama, nós trazemos para cá pessoas reais, pessoas que têm know-how, pessoas que têm experiências reais para falar. Até porque a fama e o resultado são bem diferentes. É verdade. Porque você pode ter muito resultado sem você estar nos holofotes. E aí você consegue entregar muita coisa também de extremo valor. Então, a gente está aqui para trazer para vocês, profissionais da área da saúde, profissionais que estão no comércio hoje, que estão realmente na linha de frente, lidando com todas essas questões que nós empresários lidamos todos os dias, líderes, gestores, funcionários também para com seus líderes, e a gente está aqui só para servir de fato. Verdade. Eu Muito queria- obrigada. Eu queria abrir até um espaçozinho para falar. Quando você Sim. falou de o empresário, o empreendedor, ele precisa ter a essência da cultura dele na mente, porque ele cobra do liderado, às vezes, uma cultura que ele não está praticando. Como eu achei forte isso, como eu achei importante, eu acho que eu preciso deixar só um pedacinho desse recado aqui. Quando eu visito uma empresa, para transbordar sobre treinamento de venda, existe a técnica. Sim. Não pense que não existe a técnica. Existe a técnica de venda, existe os estudos que a gente tem, vários PDFs para estudar, treinar, executar com excelência. Mas é como você diz, por trás da técnica, a naturalidade é que traz mais ainda o nosso resultado, é que agrega muito mais o nosso resultado. E quando eu chego nas empresas para dar um treinamento de vendas, como eles precisam, Gleice, eu preciso de alguém como você, de uma equipe como a sua. E aí, quando que eu estou lá para entregar aquele conteúdo, a primeira conversa que eu tenho é com o empreendedor. A primeira conversa que eu tenho, que eu preciso ter com ele, para que eu entenda se ele de fato está posicionado da forma correta para o seu liderado, porque precisamos falar a mesma língua. O empreendedor alinhado comigo, transbordando para a sua equipe. A partir daí, cobrar os resultados. Cobrar a execução daquilo que vai ser entregue naquela empresa. Sim. E mesmo eu não sendo Importantíssimo. segmento de saúde, né, mesmo sendo líder de loja de moda, eu sempre me preocupei em algo a mais para meus clientes. Então eu idealizei também, há alguns anos atrás, e executei em alguns meses, eventos corporativos dentro da loja. Para quê? Para entregar algo a mais ao meu cliente. E o que eu fiz? Levei profissionais da saúde. Então, uma vez por mês, eu agendava um cafezinho, um chá da tarde, um coffee break, qualquer coisa que eu pudesse oferecer para o cliente, mas de uma forma especial. E levava um profissional da saúde para falar sobre emocional, sobre vida íntima mesmo, saúde íntima, não importa o segmento. Mas esses profissionais estiveram lá transbordando para nossos clientes. Servir para gerar valor. Exatamente isso. E não apenas uma relação só de compra e venda. Isso. Então, isso para mim foi muito importante. Então, tá um pouco correlacionado a vocês aqui que trabalham com saúde, um produto diretamente da saúde, Sim. e estão trazendo o quê? Uma gerente de loja para compartilhar assim um pouquinho com vocês a minha experiência. E olha aqui, é uma troca de experiência, porque tanto aprendi Sem com dúvida, sem vocês, dúvida aprendi nenhuma. demais com vocês e vejo que a necessidade da excelência, ela está em todos os âmbitos, seja da saúde, Exato. da medicina, seja da loja, porque todos nós andamos, frequentamos vários lugares. Exato. E onde a gente chega, o que a gente espera daquele ambiente? Que aquele ambiente entregue para nós a solução. Alguma solução para mim. Então eu visito um shopping. O shopping tem diversos segmentos. Isso. Então cada loja que eu visito, eu mesma como consumidora, eu espero encontrar, ser impactada ou ser encantada com aquele atendimento.
de alguma forma. Então, o que acontece? A gente é, na maioria das vezes, frustrado. A gente não consegue. E isso acontece com a medicina também, infelizmente. Olha o tanto de psiquiatra que tem na cidade. Olha o tanto de terapeuta. O tanto de ginecologista. Então, a concorrência ela está em todos os âmbitos, em todas as áreas profissionais. Isso. Mas o que cada um está entregando para aquela pessoa que chega ao seu encontro? O que você está entregando de diferente, de especial? Então, eu sempre carrego isso comigo. Eu preciso entregar algo diferente para o meu cliente, para Perfeito. Esse consumidor. Não importa o segmento, mas se as pessoas se preocupassem com isso, a começar dos empreendedores, a realidade da nossa cidade seria completamente diferente em todos os âmbitos e em todos os segmentos. Concordo. Você encerrou isso realmente com chave de ouro. Parabéns, Gleice. Foi um prazer te ter aqui. Imagina. Seja muito bem-vinda quando você quiser voltar. Porque eu acho que a gente hoje temos aqui agora um bate-papo sobre vendas, que é outro ponto que nós vamos abordar aqui. E já se sinta convidada. Exato. Mesmo? A gente quer falar muito sobre vendas, porque todo mundo é vendedor. Todo mundo. Eu, enquanto eu contrato pessoas, né, para a empresa, sempre passo pelo... spoiler, viu? Sim. A gente sempre contrata pessoas, né, então eu estou nessa posição de decidir a contratação, eu e meu marido, que é o meu sócio, a gente precisa se vender. Eu preciso vender a empresa como um lugar onde aquela pessoa que está entrando vai crescer, vai ter um sucesso, vai realizar seus sonhos. Exato. Eu sou vendedora também, embora eu não esteja na frente de vendas da minha empresa, mas eu sou vendedora. Eu vendo quando eu vou ao banco e me mostro uma empresária que tem competência no que faz. Credibilidade, né? para mostrar minha credibilidade. Então, eu tenho que saber falar a linguagem dele. Enquanto advogada, né, também, que eu tenho essa formação, eu sou advogada por formação, aprendi isso. A gente precisa se vender para o nosso cliente como um profissional de resultado. Então, tudo que você vai fazer na vida, você precisa vender. Exatamente. Você vai ter um relacionamento amoroso, você vai conquistar aquela pessoa se vendendo também. Então, vendas, tudo está em torno de vendas. Quem não sabe vender, tá perdido. Não tá sabendo de nada. Então, não tá muito perdido. Então, a gente vai trazer muitas séries, na verdade, falando sobre vendas. Etapa de vendas, a gente vai falar sobre venda, não é o sobre dom. Isso, sobre etapas. Existe as etapas. E as pessoas acreditam que não, eu não tenho o dom de vender. Não, se tu não tem o dom de vender, tu não tem o dom de viver. Né? Você não tem o dom de se relacionar bem com as pessoas, de conquistar as pessoas, de vender até sua própria ideia. Então, tá difícil. As pessoas precisam se entender como vendedores natos para poder desenvolver outras competências, na verdade. E existe uma confusão de identidade também, às vezes, né? A pessoa não sabe o que quer, para onde vai. Igual a Alice no País das Maravilhas, né? Isso. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, ter direcionamento. Então, eu queria finalizar nessa oportunidade desse convite incrível de estar aqui com essas duas maravilhosas mulheres inspiradoras também para a minha vida, né? Que essa noite foi de grande aprendizado, foi um transbordo de ambas as partes. E eu quero deixar aqui essa mensagem, que é uma frase que me toca bastante. Quando você conecta-se com a sua identidade e você sabe quem realmente você é, onde você quer chegar, né? Tem direção, então você sabe onde você quer chegar de fato, né? Como a Alice, né? Qualquer caminho serve quando você não sabe onde quer chegar. Mas aqui eu vi que elas sabem onde elas querem chegar, eu também sei onde eu quero chegar, e nós vamos com certeza atingir níveis mais altos. E eu desejo a vocês que assistiram, que vão assistir esse podcast, que vocês ativem a identidade de vocês, ativem a identidade do seu negócio, fortaleça ele, fortaleça a sua cultura e faça com que todo o seu time, toda a sua equipe também se aproprie disso, porque não há entrega melhor do que a entrega verdadeira, a entrega coerente daquilo que você realmente é e tem para entregar ao mundo. E eu encerro com essa frase aqui. Você deve decidir se vai mudar, se vai roubar o mundo ou abençoá-lo com os ricos, valiosos, potentes e inexplorados recursos trancados dentro de você. Porque, afinal de contas, eu tenho potencial e você também tem potencial. Esse é o nosso podcast de hoje. Como você falou, vai curtindo,
comentando e compartilha com aquele amigo especial que Isso. precisa entender sobre pessoas, relacionamentos e liderança. Isso. E eu sempre falo aqui, se vocês quiserem que a gente traga alguém, que vocês querem ouvir aqui nesse espaço, Muito que vocês... Um assunto que vocês gostariam que a gente tratasse aqui, comenta aqui nos comentários. Fala aqui nos comentários. Comenta aqui nos comentários, não, né? Pode falar. Fala aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de receber a tua ideia aqui e vai trazer sim o que vocês querem ouvir, tá? É isso. Um abraço Até e a até o próxima. próximo.